Para finalizar a minha série aí de dimensionamento dos condutores, eu vou falar por último, mas não menos importante, do condutor de proteção, o famoso condutor de aterramento. Então, termo aí, condutor de proteção. Eu tenho duas metodologias para te usar. Vou explicar sobre as duas. Aqui eu tenho que mudar depois o desenho para vocês para não se perder. Porque a corrente que atravessa o condutor de proteção é a corrente de falta. Então tem que depois mudar esse desenho. É a corrente de falta, que eu vou chamar de IFT. Vou chamar desse cara aqui. Vou tirar esse ao quadrado que não precisa. Que pode ser atravessar o meu dispositivo de proteção. Então quando der um problema que ocorra uma corrente de falta à terra, essa corrente vai passar pelo teu dispositivo de proteção, certo? A seção com que tu escolhe o teu condutor de proteção é baseado nessa expressão matemática aqui. Eu tenho a corrente de falta, o tempo de eliminação desse defeito. Veja, quando dá uma falta e o condutor vai ser aquecido, o tempo de atuação do dispositivo tem que ser mais rápido que o tempo de aquecimento do condutor. Ele tem que eliminar o defeito antes de dar um aquecimento nos condutores. Então, esse aí é o tempo de eliminação do defeito, em segundos. E aqui eu viajei, não é IF, aqui é K. K é tabelado. K é esse fator aqui, que está relacionado com as isolações. Para cada tipo de isolação, eu tenho um fator K. Com exceção do PVC, que daí eu tenho 115 para condutores menores que 300 milímetros quadrados. Então a temperatura com que ele suporta é maior. E para condutores maiores, de maiores seções, maior que 300 milímetros quadrados, aí a temperatura seria 140, por isso que aí o valor aqui é menor um pouquinho. Então esses valores eu colocaria aqui. Esse tempo de eliminação de defeito eu vou falar mais na frente, obviamente, quando eu falar lá quando eu ensinar a calcular as correntes de curto-circuito e falar de aterramento, é uma aula específica mais lá na frente. Por enquanto tem esse método. E o método ele é até alternativo a esse complexo, mas eu tenho que fazer, é que em circuitos prediais é mais fácil a gente fazer o método alternativo, que é o método 64.313. Né? Mas em indústrias não adianta, isso daqui tem que ser feito. Batata. Quando eu vou para o lado industrial, é geralmente assim que a gente faz. Aqui é o mais simples, né, de pensar, são circuitos que vão ter, na sua maioria, os mini disjuntores, então tá aqui a maneira de fazer. Para condutores com seções menores ou iguais a 16, a seção da proteção é igual. Se a fase é 16, terra é 16, neutro 16. Se a fase for aqui não é maior ou igual, né? Aqui é maior, ou seja, se ele for 25, deixa eu pegar aqui, e agora sim tá certo. Então, se ele for 25 ou 35, proteção é 16. Se for maior que 35, 50, 70, 120, 150, eu vou utilizar como seção do condutor de proteção a metade dele. É bem mais simples de fazer esse método alternativo do que o outro. Só que, quando tu está fazendo um projeto industrial, que é galpão, que tem seletividade, tem um projeto de seletividade, um projeto de proteção, não adianta. Aí tu vai vir e vai utilizar esse método para te poder fazer
o mais seguro possível, tá? Então é isso que eu tinha para falar de dimensionamento do condutor de proteção. E aí tanto faz se tu usar o método da capacidade de condução de corrente ou queda de tensão, né? A escolha do neutro e a escolha do terra, ele está baseado nos dimensionamentos do condutor de fase, certo? Aqui eu vou começar a fazer um exemplo. Eu tenho um exemplo, eu vou fornecer esse material todinho aqui para vocês no Drive para você estudar. Então eu tenho um monte de coisa ainda para tratar com vocês. São exemplos de aplicação para vocês aprenderem a fazer. Certo? As bibliografias que eu uso. Faltou botar 5410 aqui. Mas a 5410 basicamente é o que leva a esses caras aqui, ó. Do Mamed, o livro do Mamed é muito bom. Tá aqui, ó, 5410 tá aqui. Pô. Eu esqueci de botar o Cotrim, então. O Cotrim é outro livro que eu uso muito, que é muito bom, tem bastante coisa. Cotrim, Mamed, NBR 5410 e 14039 são as normas aí que a gente usa bastante. E 5419. No Brasil tem uns caras muito bons aí, Normando e companhia. Aqui o João Cunha, que é muito bom. Então tem um monte de gente bem bacana aí nesses assuntos. Tá bom? Um abraço para vocês. E é isso aí.